Êxodo 12. Já já a gente vai ler o Gênesis. Você vai vencer o desafio aí das cartas paulinas, amém? Tem gente lendo, tem gente que já leu. Esse ano você vai ler a Bíblia como você nunca o fez. E você vai ficar muito abençoado conhecendo a palavra de Deus. Êxodo capítulo 12. Obrigado, equipe de louvor. Obrigado, pastor Márcio, por nos servir aí. Você sabe, teve um ano que eu fui na Coreia do Sul. Estava na nossa caravana brasileiros e bolivianos naquela ocasião. E aí, na alfândega, teve lá umas situações, uns burburinhos. E aí os brasileiros passaram e eu fiquei. Isso já aconteceu em 2 aeroportos. Espero que quando Jesus voltar, isso não aconteça. E aí a pessoa perguntou em coreano para mim se eu pertencia aos brasileiros ou bolivianos. Eu entendi. Eu disse, eu sou brasileiro. E ela me mandou entrar imediatamente. E bloqueou todos os bolivianos. Não sei porquê, não tem nada a ver de discriminação. E naquele dia eu me senti orgulhoso por ser um brasileiro. Que o Brasil ali naquele momento tinha uma passagem mais livre do que aqueles outros irmãos. E eu fiquei pensando que é muito bom pertencer. Quando você pertence, você não está só. É bom pertencer à família. Quem tem uma família aqui? Outra pergunta de pastor. Quem tem uma família? Diga amém. É bom pertencer a amigos. Quem aqui pertence a um grupo de amigos? Levante a mão. Coisa boa é amigos e você poder ser quem você é diante deles. Quem aqui pertence a uma nação? Ao Brasil. Quem ama a sua nação? Brasil. E o Brasil será uma potência mundial para a glória de Deus. Brasil será uma tocha acesa e não se apagará. As promessas de Deus se cumprirão nessa nação. E nós brasileiros seremos, já somos e seremos uma bênção para as nações da terra. Diga amém, brasileiros. Diga, é bom pertencer. Quem aqui pertence a uma igreja? Diga, eu amo a minha igreja. Diga, a igreja é física, mas é também afeto e é sobretudo espiritual. Diga, eu não estou só, porque eu pertenço à igreja de Jesus. Diga, esta igreja, o cabeça é Jesus. Então um aplauso ao cabeça da igreja, que é Jesus. Diga bem forte, eu pertenço. Naquele dia, na Coreia, eu percebi que eu não entrei naquele momento por mérito próprio. Eu só entrei porque eu pertencia a um grupo. É bom pertencer. Hoje é a celebração do corpo, é a ceia, porque nós pertencemos uns aos outros. Ninguém é igreja só. Nós somos igreja, eu e você, nós somos a igreja. Todo segundo domingo do mês, nós estamos aqui tomando a ceia e dizendo para os céus, e dizendo para a terra, e dizendo para o inferno, eu não estou sozinho, eu pertenço à igreja de Jesus. A despeito das minhas falhas e fraquezas, Paulo aos Romanos diz assim, que na igreja os fortes ajudam a carregar os fracos.
Então, se você está fraco hoje, eu quero te dizer que tem gente forte aqui em Deus que vai ajudar a você a chegar no seu destino. Você não vai ficar prostrado no meio do caminho, você vai chegar até o destino, porque você pertence. Então diga: eu pertenço. Diga para quem está do seu lado: que bom que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Amém. Com licença para tomar um chá da paz. Esse chá tem uma unção especial. Tem não, é chá. Crente é todo cheio de coisa, né? Eu quero tomar esse chazinho aí. Quem tomar desse chazinho rejuvenesce 10 anos. Aí você fala: então tem que tomar mais chá. Esse é o chá do rejuvenescimento. Diz assim em Êxodo 12:12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Estou lendo Êxodo capítulo 12 e versículo 12 também. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Ele diz: eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. E diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Tinha que estar na casa assinalada pelo sangue para ser protegido. E quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 5 diz assim: o cordeiro será sem defeito, para poder passar esse sangue nas portas. Ele tem que ser macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Na viração do dia haveria uma matança de primogênito de cordeiro, para que não houvesse matança de primogênito dos homens. Eles tinham que estar dentro da casa, e um sinal de sangue do cordeiro, porque isso era a sombra do que aconteceria com Jesus na cruz. O cordeiro morreria, porque ele já tinha sido imolado na eternidade, e o sangue vos será por sinal. Ele está dizendo: vocês têm que pertencer a este grupo que mata cordeiro na viração do dia, que entra nas casas e que assinalam os umbrais das portas, para que naquela noite este grupo que se pertencem, esse grupo será protegido. Então, quando nós celebramos o corpo de Cristo, quando nós estamos na igreja coletivamente, Deus vai proteger a nossa casa. Quando nós pertencemos à igreja, há uma proteção do sangue sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. O primogênito, os nossos filhos, estão protegidos pelo sangue de Jesus. Diga amém. Diga: a minha casa, a minha geração, não será tocada pela praga destruidora, porque eu estou protegido. Diga, verbaliza, diga: porque eu estou protegido pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Um aplauso pelo sangue e pela proteção. O apóstolo Pedro, na sua epístola, ele escreve assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
porque fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então a igreja foi comprada e muito mais do que comprada, protegida. Nós estamos aqui nessa noite protegidos. A Covid não vai alcançar você, a doença não vai destruir você, o câncer não vai destruir você, a enfermidade não vai te destruir. Você vai viver os dias que Deus determinou para você viver nesta terra. Você vai cumprir o seu propósito, você vai cumprir o seu chamado, você vai chegar até o destino, você vai sair nas ruas desta cidade. Há muitas coisas acontecendo, há pessoas morrendo, há muitas catástrofes, há muitos juízos de Deus sobre as famílias, mas a sua casa, a nossa casa, será protegida e está protegida pelo sangue de Jesus. A minha casa está protegida. Diga um amém bem forte aí para a gente fechar essa parte. Protegido pelo sangue. Quando a gente pertence a um corpo, e não é pertencer apenas em um hall ou em um grupo de WhatsApp. É pertencer em relacionamento físico, afetivo e espiritual. Porque a igreja, ela é física, ela é afetiva e ela é espiritual. Quando nós pertencemos a uma pureza, no versículo 8 de Êxodo, o capítulo que a gente está lendo, diz assim: naquela noite, que noite? A noite da matança. Naquela noite, vocês vão comer carne assada no fogo, com pães ázimos, ou matzá, em hebraico. Pão sem fermento, vocês vão comer. Quando nós estamos inseridos, hoje eu conversava com a apóstola sobre aquela entrada de Josué na Terra Santa, que ele diz para o povo: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha em nosso meio. Aqui também vale a pureza, o matzá, era o pão da pureza. Jesus é o pão da vida, e nós não somos puros, nós somos impuros. Nós somos como águas poluídas, e Jesus veio para purificar essa água. Quando a gente come o pão da vida, a gente se torna puro aos olhos de Deus, ainda que a gente se torna alguma coisa aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus nós estamos puros, porque Jesus é o Cordeiro sem mácula, Jesus é o Cordeiro puro. E essa noite nós vamos comer do pão, celebrando a carne que foi dilacerada na cruz, porque Ele é o pão da vida. A gente precisa se santificar em Deus. Santificai-vos. Todas as vezes que nós nos santificamos, Deus fará maravilha em nossas vidas. Essa semana será uma semana de santificação. E você vai ver maravilhas na vida de vocês, na vida da sua casa, porque o pão da vida está em nós, e nós estamos nele, nós estamos saciados em Deus, porque Ele é um pão que sacia. Matzá, pão sem fermento. Ele está dizendo que o fermento, ele é menor em volume, em quantidade do que a massa, mas o fermento, ele mexe na massa. Se você pegar uma massa que hoje, que está sem fermento, ela está de um jeito. Se alguém colocar o fermento, você vai ali e volta, chega, a massa já mudou completamente. Há muitas pessoas que estão sendo fermentadas, e às vezes nós nos fermentamos, o fermento vai entrando na vida da gente, mas nessa noite nós vamos dizer: fermento, bate retirada da minha vida, porque eu estou comendo o pão da vida. Jesus é o pão da vida, Ele é o pão sem fermento, e Deus quer que a sua vida seja uma vida sem fermento, uma vida santa, pura, porque Jesus é santo. Eu não estou falando de uma vida religiosa, eu estou falando de uma pureza de pensamento.
a pureza de ação, a pureza de cuidar das pessoas. Quem ama, cuida. A pureza de perdoar as pessoas. A pureza de se relacionar. A pureza de honrar os seus compromissos. A pureza de ser humano entre os humanos, mas não somos diferentes. Eu estava numa conversa essa semana com alguém que não é da igreja. E esse alguém contando as histórias da vida, e eu fiquei pensando, às vezes nós nos vangloriamos dos nossos feitos e esquecemos que a nossa fala, os nossos atos, aqueles que nós abraçamos ou deixamos de abraçar, as nossas atitudes dentro de casa, fora de casa, é o maior reflexo da santidade de Deus. A santidade não é um estilo comportamental na congregação, não é uma vestimenta que nos santifica. O que nos santifica é quando nós estamos em contato com alguém e esta pessoa se sente amada e cuidada por Jesus. Essa semana Deus vai te dar pessoas para você ser Jesus na vida delas. Essa semana você vai ser Jesus lá dentro do seu trabalho. Essa semana você vai ser um pão sem fermento onde você está. E você vai ver milagres dentro de casa, dentro do trabalho, na comunidade. Essa igreja nasceu para ser um pão, para alimentar pessoas, porque Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Diga pão sem fermento. A ceia fala de Jesus. A ceia fala do corpo de Cristo, do pão, da pureza. Por exemplo, quando Jesus estava sob julgamento perante um juiz romano, Pilatos, ele disse assim: eu não vejo nesse homem motivo nenhum de condenação. Mandaram para o Herodes, e o Herodes disse assim: não, eu não vejo nada que possa acusar esse homem. Ninguém via nada que acusasse aquele homem, porque ele estava imbuído da santidade de Deus, que ele era o Filho de Deus, e ele está em nós, esse Espírito de Jesus está em nós. Então essa semana você vai ser Jesus na vida das pessoas. Diga amém. Levante as duas mãos, diga: Senhor, me ajude, que estas mãos sejam as mãos de Jesus. Diga: Senhor, que os meus olhos sejam os olhos de Jesus. Diga: Senhor, que o meu abraço seja o abraço de Jesus. Que o meu cuidado, diga que o meu cuidado seja o cuidado de Jesus. Eu sou Jesus na vida das pessoas. Quem está entendendo a palavra? Diga amém. Paulo escreve aos Coríntios assim, na primeira carta, que eu suponho que você já passou por ela. Sim ou não? Quem já passou por Coríntios aqui? Meu Deus, tomara que eu não me decepciono. Quem já passou por Coríntios? Levante a mão e faz assim. Os jovens estão lendo Timóteo, não é isso? Começaram por Timóteo, tá bom. Vai ter prêmio. Viagem para Israel, para a Europa, iPhone 14. Aí a pessoa vai passar a noite lendo. Mais do que isso, é o entendimento da eternidade que Deus vai te dar ao ler essas cartas. Pegadinha de pastor, não é? Diz assim: não é boa a vossa arrogância, 1 Coríntios 5:6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Levai para fora o velho fermento, para que sejais nova a massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, ou o pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi: não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois este caso teríeis que sair do mundo.
Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Paulo pegava pesado. Pois com que direito haveria de julgar os de fora? Nós não julgais vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Ele está dizendo, ele faz esta metáfora do fermento, com a sinceridade, com o caráter. O que vai sobrar na nossa relação com Deus é o nosso caráter. E Deus hoje está trabalhando o nosso caráter nessa ceia. A cada dia nós estamos parecidos mais com Jesus. Essa palavra hoje está lapidando você. Está fazendo de você um diamante. Está fazendo de você uma joia preciosa. A palavra esmiunça a penha, a rocha, a pedra. E se a gente tem um coração de pedra, a palavra hoje está esmiunçando essa pedra. A palavra penetra nos lugares impenetráveis pelo discurso humano, mas ela entra entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e sonda o nosso coração e propósito. Então hoje Deus está sondando o seu coração. Hoje nesta ceia, Deus está mudando você, está transformando você. Você vai sair por esta porta uma pessoa melhor, para a glória de Deus. Pode aplaudir você lá na rua, um diamante. Versículo 8 de Êxodo 12, diz assim: naquela noite comerão carne assada ao fogo. Esse ponto aí é bom, o cardápio é bom, cordeiro. Mas aí no final diz assim: e ervas amargas comerão. Você sabe que Deus, o Eterno, Ele trabalha na nossa vida psicológica. Ele trabalha na nossa vida, na nossa engrenagem da alma, para que a gente entenda a palavra. Ele disse assim: vocês vão comer a erva amarga. Não é alface, não é palmito, não é couve. Você vai comer uma erva amarga, junto com o cordeiro. A erva amarga ativa a memória, as lembranças de uma vida escrava. A escravidão é impiedosa, é dolorosa, é implacável, sem misericórdia. Na escravidão não há celebração. O faraó o prendia na escravidão, pois ele era anti-celebração. A demanda de Moisés era levar o povo para uma celebração. Portanto, as gerações futuras não podiam esquecer que sem Deus a vida é amarga. E isso seria lembrado numa refeição memorial. Então, quando nós estamos na igreja e essa noite na ceia é uma noite de memória, Ele está dizendo: todas as vezes que vocês comerem o pão, beberem o vinho, vocês estão lembrando que vocês estão ajuntados hoje como igreja, não é por uma filosofia humana, mas vocês estão pelo meu sangue, pelo meu corpo. E hoje Ele está dizendo: lembra do Senhor quando comer do pão. Quando a gente come o pão, ativa a nossa memória, a nossa identidade, quem nós somos, para onde nós vamos. Nós somos seres espirituais. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Então nessa noite Deus está trazendo a nossa memória o sacrifício de Jesus. E Ele está dizendo na erva: a vida sem Deus é uma vida amarga. A vida sem Deus é uma vida de destruição. A vida sem Deus, ela rouba os nossos sonhos. Ontem à noite eu saí, ontem de madrugada eu estava na casa da minha mãe, a 800 quilômetros daqui. Era noite de carnaval, eu saí 4 da manhã e a rua da cidade estava tomada de jovens, bêbados, drogados e nus. Eu fiquei lembrando que, tempos idos, naquela cidade, eu era um daqueles jovens que estão sendo roubados
sendo destruídos no seu engano. A vida sem Deus é uma vida amarga. Eles acham que aquilo é celebração. Eles acham que aquilo é curtir a vida, que aquilo é celebrar a vida, é aproveitar a vida. É um engano. A vida sem Deus é uma escravidão. A vida na igreja é uma vida de celebração. É uma vida de uma certeza de uma vida eterna. E hoje nós estamos aqui para celebrar. E Deus vai enviar muita gente para esse lugar, para também ser aqueles que celebram a libertação em Jesus. Então nós somos livres desde as nossas memórias. Então diga: eu sou livre. Eu posso pensar livremente. Não, talvez para o sistema político você não tenha liberdade de se expressar, mas nos céus você tem total liberdade de se expressar. No céu ninguém vai calar a sua voz. No mundo pode calar a voz, mas Deus está dizendo: aqui diante do meu trono, eu ouço a sua voz sendo um pecador, eu ouço a sua voz sendo um escravo, e essa voz será tomada no meu trono, e eu vou enviar a libertação para a sua vida. Então nessa noite Deus está libertando a nossa mente, libertando o nosso coração, na nossa maneira de pensar. Diga assim: Jesus, abra a sua boca. Jesus, obrigado, porque eu tenho, diga, eu tenho a liberdade de entrar na presença de Deus. Antigamente, de ano em ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, numa sala onde estava a arca, e oferecia o sacrifício. Ali, depois de uma cortina, que muitos chamam de véu, e muitas canções se fizeram sobre isso, mas no dia que Jesus derramou o seu sangue na cruz, aquela cortina foi rasgada por alguém enviado por Deus. Deus está dizendo: o Santo dos Santos não é mais aqui em Jerusalém, nesse templo. O lugar da adoração não é nem aqui, nem em Samaria. O lugar da adoração é em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Deus inaugurou o tempo de a nossa voz chegar diante de Deus. Levante a voz: obrigado, Jesus. Diga: eu levanto a minha voz em oração pela minha vida, pela minha família. Obrigado, Jesus, porque eu no seu trono, a minha voz é reconhecida. Diga: hoje a minha voz está chegando diante de Deus. Diga: Jesus é o sacerdote, o mediador dessa nova aliança, o mediador. Eu em Jesus posso chegar até o trono. Você lembra que quando Jacó teve uma visão de uma escada nos céus, que anjos subiam e desciam? Quando Jesus fala sobre Natanael, que ele era um verdadeiro judeu, que não havia engano, e ele disse assim: você está admirado porque eu reconheci o seu caráter sem falar com você? Você vai ver coisas ainda extraordinárias. Lembra daquela escada? Ele disse assim: eu sou essa escada que você pode subir e descer diante de Deus todos os dias. Eu sou a porta, eu sou aquele mediador, eu sou aquele que estou junto com você. E ele disse assim: eu vou subir para o Pai, mas vou enviar outro Espírito para estar com você, o Espírito de Jesus. E Paulo diz assim: esse Espírito vai interceder junto com você, com palavras inexprimíveis diante do trono. Então nós temos a liberdade de orar. Eu espero que você esteja usando essa liberdade de fala diante de Deus. Amém? Levante a voz e diga: obrigado, Jesus. Dê um aplauso a Ele nessa noite. Versículo 9 de Êxodo 12. Nós estamos falando de pertencer ao corpo, de pertencer a esse povo sagrado, porque assim saiu do Egito um povo sagrado, e a igreja é esse povo sagrado hoje, pelo sangue de Jesus. Diz assim: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça e as pernas e a fressura.
Esses dias, há uns 2 anos atrás, eu estava almoçando com um pastor que é árabe. Aí eu conversando com ele, eu disse assim: eu crio cordeiro. Ele: aposto, você já comeu um fígado de cordeiro cru com limão? Eu disse: não, nunca experimentei isso não. Ele: meu irmão, coma que você vai saborear. Quem aqui quer um fígado cru com limão, jantar comigo hoje à noite? Fígado cru de cordeiro com limão. Quer, Marcos? Não é melhor não, a pizza é melhor. Quem aqui já comeu uma cabeça de cordeiro cozida, assada? Não. Ali existia todos os cortes do cordeiro. O que ele está dizendo? Que quando você pertence ao corpo, você não pode querer só uma parte. Você precisa estar na totalidade. Você não pode querer a igreja só quando ela é agradável ao seu paladar. Esta relação nesse povo, no corpo, há momentos amargos na vida, há momentos difíceis, há embates uns com os outros, mas dentro da igreja tem perdão, dentro da igreja tem bom senso, dentro da igreja tem libertação, dentro da igreja tem amor. Então, meu irmão, você vai ter que abraçar aquele que te faz bem e aquele que às vezes também não te faz bem. Porque quando você abraça quem te faz bem, você está abraçando a pessoa porque ela te faz bem. Você só está no convívio em quem só te faz bem. Talvez está aí um egoísmo dentro da pessoa. Não, eu só vou me relacionar com fulano porque ele é legal, ele é bom estar com ele. Mas tem gente que Deus coloca em nossas vidas para ensinar-nos a amar. Você está disposto a permanecer nessa igreja? Você está disposto a permanecer em um lugar onde há pessoas que às vezes vai te ferir? Mas lá fora também tem ferida, mas não tem cura. Aqui tem ferida e aqui tem cura. Lá fora tem ferida, não tem perdão, mas dentro da igreja tem ferida e tem perdão. Quando ele disse assim: coma tudo, você vai ter que se envolver do início ao fim. Você precisa estar na totalidade. Ele está dizendo: eu quero o seu coração nos momentos bons e nos momentos difíceis. A igreja passa por tempos bons, mas passa por tempos difíceis também. E Deus está levantando uma igreja que vai prevalecer nos tempos bons e também nos tempos difíceis. É essa igreja que Deus está levantando. E você faz parte desse povo. Diga amém. Diga: eu sou a igreja. Diga: eu sou o corpo de Cristo. Eu finalizo lendo com você o versículo 11 de Êxodo 12. Abra sua Bíblia aí em Êxodo 11, 12 e 11. Diz assim: da mesma maneira comereis. Tinha uma maneira de se posicionar. Lombos cingidos, sandalinha nos pés, cajado na mão. Faça uma refeição à pressa. Essa refeição, ela vai ser uma refeição rápida, porque ela é uma refeição espiritual. E ele diz assim: sabe o que está acontecendo? Isso aí é a Páscoa do Senhor. Quando vocês comerem isso, eu vou levar vocês para uma celebração no deserto. E aí o faraó faz uma proposta que eles fossem, mas deixassem os seus filhos. E aí o Moisés disse assim: vai homens, mulheres e crianças, não vai ficar nenhuma unha aqui no Egito. Ele está dizendo: vai sair
todas as famílias do meu povo. E eu quero te dizer nessa noite que você vai subir para a eternidade naquele dia. Você, sua mulher, seu marido, seus filhos, não vai ficar nenhuma unha nessa terra. Deus está chamando toda a casa, toda a família. Eu quero que você se empenhe nessa noite dizendo: a minha casa estará para sempre com o Senhor. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a alma não está falando de a eternidade, está falando quando o homem perdeu a sua autoridade de pai dentro de casa, que a mulher perdeu a sabedoria dentro de casa, que o filho perdeu o respeito pelo pai. E às vezes nós estamos conquistando na vida intelectual, nos estudos, no trabalho, avançando e deixando a nossa casa. A nossa casa precisa estar juntos, porque a refeição foi dentro da casa, era a família, pai, a mulher, os filhos. E Deus está dizendo: eu vou levantar você e a sua casa, eu vou tirar do cativeiro você e a sua família. Ninguém vai ficar nas mãos do faraó, porque isso é a libertação de Jesus.